do terceiro ano, estamos aqui novamente, meu nome é Joyce, vamos mais uma vez explorar, agora a temática se difere um pouquinho. Vamos acentuar uma análise mais específica sobre o território paranaense. Mas antes de iniciarmos, os nossos recadinhos iniciais normais. Faça a sua atividade número 1 no link, execute essa atividade e envie para garantir sua presença. Qualquer contato com a escola é necessário caso você esteja tendo dificuldades para acesso. Converse com seu professor, esclareça dúvidas, aprofunde o material, porque ele vai ser de ampla importância para você, não só no sentido de vestibular, mas no seu dia a dia, principalmente no que se refere ao estado do Paraná, que é o nosso estado, nós temos que saber mais sobre o estado em que nós vivemos. E sobre isso nós vamos falar hoje da distribuição geohistórica do Paraná. Então puxamos alguns mapas para ilustrar como é que foi se dividindo o estado do Paraná no que diz respeito à ocupação, principalmente usando como base o aspecto geográfico. Para isso vamos usar muitos mapas, vocês vão ver alguns textos e esses vão ser mencionados quando estiver fazendo a análise dos mapas. Então é estabelecer a trajetória da consolidação no Paraná. Não podemos deixar de mencionar alguns aspectos gerais, esse mapa serve para isso. Nesses aspectos gerais, a primeira coisa que a gente já falou e vamos retomar é a situação da diferença entre limite e fronteira. Então, dentro desta característica, nós temos a fronteira com o Oceano Atlântico, porque fronteira resume-se à territorialidade do país. No que diz respeito a país, nós também temos uma fronteira com o Paraguai, outra com a Argentina, são fronteiras, mas no que diz respeito à situação interna, nós fazemos limite com o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de Santa Catarina. Então essa diferença bem tênue na palavra faz muita diferença no que diz respeito à consolidação da identificação do estado. Aqui também nesse mapa, aproveitando o destaque de algumas cidades, nós temos 399 municípios, dentro daquela categorização de que município é o espaço territorial que ocupa dentro do estado, que é uma unidade política e administrativa, com Constituição, por isso identificamos como estado. Além disso, também percebemos a dimensão hidrográfica do nosso estado, que é um recurso que o Brasil optou no que diz respeito à divisão territorial dos nossos estados. Então, o acidente geográfico dos rios foi o mais utilizado para a divisão territorial estadual dentro do nosso país. Além disso, também vemos a situação das rodovias, que é com as quais vamos fechar e que foram importantíssimas no papel de consolidação e crescimento de muitos municípios dentro do nosso estado. Isso está identificado aqui. Além disso, também ressaltamos o papel do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que chegou a mostrar a densidade demográfica, chegando aproximadamente a 52,4 habitantes por quilômetro quadrado, considerado uma maneira bem representativa, mas lembrando que nós temos alguns vazios demográficos ainda dentro do estado do Paraná e algumas concentrações maiores, logicamente nas metrópoles principalmente, Curitiba, Londrina, Maringá e outros polos que vêm crescendo vertiginosamente, como a região do Cianorte, Foz do Iguaçu, Guarapuava, que apesar do seu espaço territorial também vem crescido de maneira acentuada. Agora, para a gente fechar esse aspecto geral, vamos a um pequeno quiz rápido e rasteiro e bem tranquilo para você fazer. Marque aí qual é o limite territorial do estado do Paraná, exceto, veja que está colocado limite, então observe, nós vamos fazer limite com o estado de São Paulo, Paraguai, Argentina ou Bolívia. Qual que não faz? Bora lá fazer, voltamos já já.
Então, dentro do que a gente especificou, obviamente a gente não faz fronteira, é com a Bolívia. E vamos adiantar. Temos algumas características gerais, eu vou pular direto para o mapa para que a gente especifique. A gente identifica no estado do Paraná uma consolidação gradativa, principalmente no que diz respeito ao desenho do mapa do estado do Paraná. Nós temos uma concretização do que a gente chama de espaço territorial paranaense em 1817. Nisso a gente percebe caminhos que vão fazendo com que a gente dimensione esse conhecimento. Aqui nós vamos ter essa dimensão de um dos caminhos mais famosos e utilizado enormemente pelo nosso grupamento indígena, que fazia com que houvesse uma transferência de pessoas ao longo de todo o nosso território, de leste para oeste. Isso fez com que gradativamente o território fosse sendo ocupado por várias tribos. Lembre-se que em 1640, 1601, que é o período destacado no mapa, nós ainda tínhamos o Tratado de Tordesilhas extremamente forte e a maior parte do estado do Paraná sendo propriedade espanhola, que não perdeu tempo e implementou vários sistemas jesuíticos para a organização e domínio do lugar. Então a gente percebe este caminho bem sólido, bem organizado, que mais tarde vai refletir até no escoamento da produção agrícola. Aqui, mencionando melhor, é o mesmo período, um pouquinho maior, vamos até 1700, o Tratado de Tordesilhas, aqui destacado, veja que era só esse pedacinho, representado aqui à direita, pertencente a Portugal, e o restante todinho à Espanha. Mas, logicamente, na época, já existia essa perambulação, principalmente pelo reconhecimento desse caminho do Piabiru, fazendo com que as pessoas já tivessem noção das riquezas e principalmente da fertilidade do solo interiorano do estado do Paraná, fazendo com que houvesse gradativamente a ocupação de núcleos urbanos adentro. Dentro dessa característica, a gente percebe que, dando um salto pequeno, há a junção de outro caminho. Então, além do Piabiru, nós vamos ter o caminho que vai fazer o escoamento, principalmente do gado. Esse mesmo gado que chegou com os portugueses em território brasileiro, então fazendo análise principalmente do ponto de vista português, que veio para dar o alicerce no que diz respeito ao abastecimento proteico. Então, desde o momento da conjectura e das primeiras ocupações no Nordeste, o gado também veio. Primeiro, pisoteou muito as fazendas de produção de cana-de-açúcar, empurrou-se então o gado para o interior, mas o interior nordestino não viabilizou grandes concentrações de gado. Então, o que aconteceu? Foi se fazendo umas experiências ao longo do território brasileiro e o gado foi se diversificando para que fosse abastecendo as regiões, visto a dificuldade também no transporte do animal nas mais diferentes áreas e que foi cada vez mais se concretizando pela noção real do tamanho do Brasil. Aqui também não foi diferente. Então a gente percebe esse caminho dos tropeiros, o caminho do viamão, em que você tem o trânsito, porque ao longo do tempo percebeu-se a facilidade na planificação do terreno para a criação de gado nas regiões mais sulistas. E aí este caminho viabilizou o escoamento do gado. Esse escoamento do gado, logicamente vivo, não era permitido de maneira rápida. Como precisava de muito tempo, à medida que se estabelecia esses sistemas de pousio, alguns núcleos urbanos começaram a surgir. Então, obviamente, nesse mapinha aqui dá para ver bem, o escoamento possibilitou o surgimento de vários lugarejos em que houveram essas paradas. Então, nós vamos ter Lages, nós vamos ter Lapa, dentro do estado do Paraná, Ponta Grossa, Palmeiras, que foram se concretizando como os núcleos urbanos, principalmente para o pousio e moradia de muitas pessoas. Observe no mapinha também que aqui nós já temos a diversificação dos 3 planaltos, mostrando que nós tivemos um aprimoramento e uma utilização do território para a urbanização nessa região, sempre respeitando e, logicamente, indo pelos caminhos mais fáceis, principalmente no que diz respeito ao terreno e à irrigação necessária à sobrevivência da população.
Aqui, evoluindo mais um pouquinho no nosso mapa, a gente já percebe uma grande concentração de cidades, municípios já identificados. Aqui já é de 1900 a 1940. Você percebe aqui uma região ainda não tão ocupada, então nós vamos ter ainda áreas que estão sendo concedidas, então aqui ainda havia uma certa disputa, principalmente com áreas de fronteira com os países vizinhos na região aqui e com a região do Mato Grosso ainda, que estava se solidificando. Mas você já percebe uma grande concentração de nomes, então você percebe como é jovem o nosso estado nesse sentido. Olha o mapa anterior, olha esse mapa aqui, então a gente já percebe isso. Não há necessidade de você se preocupar em decorar a nomenclatura. Na verdade, é a sistemática do entendimento que você tem que ter claro que isso foi acontecendo gradativamente. Não houve um planejamento específico, foi acontecendo por causa do tipo de caminho executado, pela importância do lugar e pelo sistema facilitado que se oferecia. Aqui mais um, mostrando algumas áreas mais identificadas. Aqui vai entrar então novamente a divisão dos planaltos paranaenses. E agora mais um quiz para a gente fechar esse bloquinho aqui, onde, integrando diversas regiões, construindo caminhos e formando vilarejos e cidades, o tropeirismo foi muito importante na história do período colonial brasileiro. Sobre a atividade dos tropeiros, assinale a alternativa correta. Letra A. Comercializavam gado somente na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. B. Exerciam mineração e comércio nas terras do interior da colônia. C. Praticavam agricultura extensiva e comércio de ouro nas cidades do litoral. Ou D. Transportavam gado e mercadorias para as suas atividades mercantis. Marque a atividade correta, alternativa correta, voltamos já já. E aí, alunos, vamos ver então efetivamente se vocês marcaram a alternativa correta, que era a letra A. Apesar de colocar-se assim somente, às vezes essa palavra somente na geografia transparece uma pegadinha. Mas na verdade era isso mesmo, quando a gente olha este mapinha aqui, ó, que mostra a região destacada, sim, a região aqui aproveitada era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, correta a alternativa A. Na segunda, a mineração é mais na região das Minas Gerais, como o próprio nome já denota. A criação extensiva do gado é correta, mas a região do ouro não foi só no litoral, ela se dispersou. E o transporte de gado para atividades mercantis, correto, mas também outras atividades não, na realidade é mais sobre o gado.
Na continuação, nós temos um textinho introdutório que vai dando uma noção histórica para que você tenha o material aí, por isso a importância de você acessar o slide, no link relacionado ao slide, tem toda a descrição, mas principalmente a gente percebe aqui uma coisa que vai acontecendo e que nesse mapinha a gente destaca, a implementação das rodovias. Então o Brasil, no que diz respeito ao sistema de transporte, ele foi se estruturando, obviamente adequando-se ao território, mas principalmente adequando-se à metodologia de mercado. Então se objetivou muito mais você conseguir trazer uma mercadoria do que fazer uma análise do terreno. Isso de primeiro momento. Por quê? Porque a utilização de transporte era perante principalmente ao mercado marítimo. À medida que foi se concretizando a ocupação interna, o sistema ferroviário cresceu, principalmente no segundo reinado. Mas já quando analisamos o século XX, a gente percebe um incentivo muito grande no transporte rodoviário, que hoje é matriz do transporte brasileiro e fez com que literalmente este eixo se formasse. Muito interessante você observar. Nele você identifica as BRs principalmente, que são rodovias federais. Normalmente elas têm denominações específicas com 3 dígitos, sendo aquelas que começam com o número 1, normalmente elas vão ligar norte ao sul do Brasil, veja o exemplo 101, 116, e as de número 2, elas vão fazer o trajeto leste-oeste, onde a gente percebe a 277 que cruza o nosso estado de maneira bem importante. Isso fez com que muitos municípios crescessem e se adensassem no que diz respeito às suas cidades. Então a gente percebe o gradual e a gradual ocupação do nosso estado de maneira extremamente rápida, o que por um lado foi extremamente vantajoso pelo lado econômico, mas pelo lado de meio ambiente também foi uma coisa que diagnosticou uma coisa triste no nosso estado. Nós também talvez sejamos um dos estados que mais danificou o meio ambiente em detrimento dessa ocupação e dessa utilização econômica. Para isso a gente observa esse mapinha também, ele fica como material para vocês observarem mais tranquilamente aí, no que diz respeito à ocupação das áreas mais adensadas. Você percebe literalmente a 277, chegada em Foz do Iguaçu, Guarapuava, região de Londrina e Maringá, também bem proeminente, graças a essa concentração da malha rodoviária. Também aqui neste mapa dividimos as chamadas mesorregiões. Nessas mesorregiões é para ter uma noção da ocupação literalmente humana. Então, em termos de cor, a gente percebe os lugares com maior incidência, maior aglomeração humana. Então, obviamente, a área mais clara nessa região mais meridional e mais concentrada, obviamente, em volta da capital, com chamada área metropolitana e, logicamente, nas regiões que fazem ou fronteira ou limite, como a gente já mencionou. E aqui, para finalizar, o nosso mapa ao final desse processo todo. Nós vamos ter, então, 399 municípios, todos eles com essa denominação de município porque tem uma organização política concretizada, só muitas vezes com um volume urbano e rural diversificado. Não há necessidade de ter um volume expressivo ou identificado com um valor numérico exato. Isso varia muito dentro do nosso território. Para a gente finalizar, um último exercício, para a gente fechar, que vai ser assim. Ao se olhar um olhar geográfico sobre o estado do Paraná, verifica-se que estão contidos em seu território espaços diferenciados que fazem ver que existem diferentes Paranás. São espaços que se interconectam, que se completam ou que se opõem. Letra A. Os municípios da mesorregião sudoeste são os mais urbanizados do estado do Paraná, tendo em vista o êxodo da sua população rural para outros estados, como Rondônia na última década. Os municípios da região litorânea são considerados desenvolvidos, com IDH elevado, porque estão na área de influência do Porto Paranaguá? Letra C. Alguns espaços do Paraná, tal como o Corredor da Moda, que compreende os municípios de Cianorte, Maringá, Apucarana e Londrina, hoje são polos industriais em franca ascensão, ocupando mão de obra ociosa, resultante das mudanças na agricultura paranaense? Letra D. Os municípios de maior renda per capita do estado do Paraná concentram-se na mesorregião sudeste, devido aos condicionantes físicos como clima e solo, ou ainda a última,
imigrantes oriundos de regiões muito pobres da Europa se instalaram em regiões de porção nordeste do estado do Paraná e reproduziram a miséria dos seus países de origem, determinando um atraso e impedindo o progresso da área? Marquem aí a alternativa correta, voltamos já já. Então, retomando nossa atividade, observe que tem algumas pegadinhas nessa questão, principalmente no que diz respeito a tempo, ok? Mas a nossa alternativa correta é a letra C. Sim, o corredor da moda deu um grande incentivo. É um novo polo tecnológico, em terminologia muito utilizada pelos economistas, os chamados clusters, onde você percebe uma grande concentração tecnológica crescendo na área, o que potencializou tanto o sistema de transporte, como também em termos de população e melhoria da qualificação profissional. Então, marca sempre a alternativa relacionada a esse polo, porque sem dúvida nenhuma vocês não vão errar. Na continuação, para a gente fechar, nós temos a nossa retomada. Dentro disso, vimos alguns aspectos gerais do estado do Paraná, um pouquinho. Depois falamos um pouquinho sobre a história e os caminhos que delimitaram essa ocupação e o dimensionamento espacial adotado. Dimensionamos a distribuição populacional do estado do Paraná e fechamos com a importância do transporte rodoviário, que constantemente é falado e discutido de maneira bem ampla, tanto na mídia escrita quanto televisiva. E nos encontramos para um próximo encontro para aprofundar mais um pouquinho de Paraná. Até mais, tchau!